Fala aí, meus amigos, tudo beleza? Eu sou o professor Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Este é o quadro Você Pergunta e eu Respondo, essa parte 12. Bom, e se fosse provado que Deus existe? Uma pergunta que o rapaz fez, vou até deixar aqui na tela. Vamos colocar aqui, deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Tá aqui, ó. Os outros comentários eu até apaguei aqui, eu printei a tela, vocês estão vendo, né? Um internauta com o nome de Zé Carlos, não sei se esse é o nome dele mesmo, mas como não tem foto, eu estou colocando aqui, não precisei cobrir nada. E está aqui, ó. Se fosse provado que o Deus bíblico existe, você se curvaria a esse Deus? Bom, ainda bem que não foi a pergunta, se ele aparecesse para você, o que você faria? Mas eu vou aproveitar e responder isso também. Então aqui está a pergunta, e eu coloquei aqui, foi feito hoje, tá? Eu respondi hoje, falei, vou te responder em vídeo, beleza? O que acontece? Por que eu vou responder em vídeo? Porque geralmente um monte de pessoas fazem esse tipo de pergunta e não é a primeira vez que falam isso, não é a primeira vez que perguntam isso. Eu estou cansado de ter que responder todas as vezes a mesma coisa para o mesmo tipo de pergunta, certo? Não sei se esse rapaz aí ele é cristão, ou se ele é judeu, sei lá, pelo jeito deve ser cristão, mas não sei se é cristão evangélico, católico, não sei. Deve ser, não estou falando que é, porque é só uma pergunta, eu não posso tirar todas as conclusões em cima de uma pergunta apenas. Mas vamos lá, essa pergunta que muita gente faz. E uma coisa que vale a gente ressaltar aqui é o seguinte, quando as pessoas falam assim, você se curvaria a esse Deus, ou serviria, você dá para ver que o pensamento da pessoa demonstra o seguinte, que ele quer ter o quê? Uma vida de escravo. Desculpa, eu não estou falando que ele é um escravo, não é isso. Mas parece que é o pensamento da maioria das pessoas, e quando ela faz esse tipo de pergunta, parece que ela quer servir alguma coisa, ela não quer tomar a responsabilidade para si, ela não quer tomar a responsabilidade dos seus erros, dos seus acertos, não, ela quer se curvar a alguma coisa ilusória, alguma coisa que colocaram. Por quê? Você só acredita porque alguém falou dessa religião para você. Simples. Mesmo que seja de forma indireta, ninguém nunca entrou em uma religião ou faz parte de qualquer religião, ou se entrou e saiu, mesmo quem já fez parte e saiu, jamais foi porque alguma divindade se manifestou para essa pessoa. Não, ela ouviu falar de uma maneira ou de outra. Ou os pais colocaram essa pessoa na religião sem com que essa pessoa tivesse escolha, ou simplesmente alguém ficou perturbando a cabeça da pessoa, ficou falando e convenceu de alguma maneira. Então esse é sempre o motivo da pessoa entrar numa religião. Nunca um Deus se apresenta ou se mostra para alguém, beleza? Mas uma coisa você pode ver um pouquinho de tendenciosidade na pergunta, por isso que eu penso que ele pode ser ou judeu, ou ele pode ser adepto do judaísmo que eu estou falando, ou cristão, porque está falando Deus bíblico. Provavelmente deve ser cristão, não sei. Mas você vê uma tendenciosidade, o quê? Lógico, para uma religião monoteísta, porque ele pergunta, se fosse provado que o Deus bíblico existe, por que o Deus bíblico? Porque a questão é a seguinte, alguns até mesmo gostam daquela aposta de Pascal, achando que, por exemplo, se o ateu estiver errado, logo o cristão está certo. Não. Se o ateu estiver errado, a probabilidade de um cristão estar certo é muito rara. Muito. Vamos imaginar que existe alguma coisa aí, tá? Que existe algum Deus, alguma divindade, algum mundo metafísico, algum mundo espiritual superior ao que nós conhecemos. Vamos imaginar que exista. Se existisse, quem disse que seria o mundo espiritual apresentado pelo cristianismo ou pelo judaísmo? Esquece. Então alguns gostam de usar a aposta de Pascal, achando que se o ateísmo estiver errado, logo o cristão está certo. Não. Pode ser as religiões do Antigo Egito que foram extintas, e aí? Pode ser os índios da Polinésia, né? Pode ser. Mas lembrei até do Porta dos Fundos. Mas voltando aqui. Então, se fosse provado que o Deus bíblico existe, você se curvaria? Claro que se provasse qualquer Deus existisse, se alguém provasse, o ateísmo iria acabar, lógico. Porque aí ficaria provado. Mas nenhum ateu
que se preza, nenhum ateu de verdade, vou chamar assim, eu nem gosto de usar essa palavra, sim, usar essa expressão ateu de verdade, mas nenhum ateu mesmo que se preze iria se curvar. Seria condenado ou seria, sei lá, preso em uma prisão, sei lá, doida aí. Mas, por quê? Com a realidade que nós vemos hoje, se provasse que qualquer Deus existisse, nenhum ateu iria se curvar a Deus nenhum. Pelo contrário, é aí que é chamar esse ser a responsabilidade, é pegar uma tábua, uma ripa, como diz o Davi, a ripateia, é pegar uma ripateia e é colocar esse Deus aí de bruços e dar umas pauladas divinas no bumbum dele, na bunda divina dele. Ai, pai, para! Tô impactada. Porque o que nós vemos hoje na vida real, na realidade, vamos chamar assim, é só um mundo de injustiça, um mundo cruel. Há momentos bons, poucos, há momentos em que a justiça é feita, há momentos em que a bondade na humanidade, há poucos momentos, mas a maioria é o que? Você vê os poderosos acabando com o seu próximo, vivendo à custa de pessoas miseráveis. Quando eu falo isso, eu não estou ofendendo, estou falando de pessoas que realmente vivem abaixo da linha da pobreza, então vive à custa de gente miserável. E o que acontece? E nada acontece com essas pessoas. Poucos vão aos julgamentos, poucos recebem os julgamentos pelas suas más ações. Alguém pode dizer assim, não, mas no grande dia, não tem grande dia, gente. Isso aí é para manter a pessoa acomodada à situação de pobreza, à situação de injustiça. Por isso que inventam isso, porque vamos imaginar que existisse esse tal julgamento final, esse tal grande dia, vamos imaginar que esse dia existisse, fosse existir algum dia. Mesmo assim, a pessoa que foi injustiçada, que foi privada dos seus direitos básicos, ela teria alguma justiça, algum momento de retribuição pela injustiça que ela fez ali, e a pessoa que estava praticando mal, ela recebeu a punição no momento? Claro que não, então isso é balela. Então se um Deus bíblico fosse provado, como que ele ia provar? Bom, alguém provasse, seria a coisa mais ridícula, porque seria uma divindade que teria que provar-se a si mesmo. Mas, seja como fosse provado mesmo que existisse alguma divindade, ou Deus bíblico, como ele perguntou, jamais me curvaria. Jamais me curvaria. Agora, ainda bem que ele não perguntou se ele aparecesse para você, porque aí eu ia falar que nem eu falei para um cara que perguntou assim, se Jesus aparecesse para você. Até pode estender a pergunta também para o Deus bíblico, né? Você se curva, se ele aparecesse para mim primeiro, se eu ainda tivesse com sanidade, não tivesse a sanidade tivesse toda indo embora, simplesmente eu ia procurar um psiquiatra, se Jesus aparecesse, então, ou se Deus aí aparecesse. Mas a pergunta foi, se fosse provado que ele existe, você se curvaria? Jamais. Nenhum ateu se curvaria com essa realidade que nós vemos aí, jamais. E outra coisa, e por que se curvar? Por que um Deus... Olha a mentalidade, como é que a pergunta dele é toda feita com tendenciosidade, puxando para o lado da religião dele. Por quê? Porque na escritura que eles usam, que geralmente os monoteístas usam, esse Deus ele quer ser bajulado o tempo todo. Você vê, por exemplo, pega o livro de Isaías. Isaías, olha o que ele vê. Um trono alto, e assentado sobre ele, assentado o Deus bíblico, tá aí, o Deus bíblico assentado no trono. Você vai ver isso aí. Aí o que acontece? E lá os serafins o tempo todo, santo, de dia e de noite. Gente, isso é bajulação, gente. Isso aí é a pessoa que tem um ego. Isso é claro, isso mostra o quê? Que quem criou isso queria o quê? Tinha forte carência de atenção. Queria ser bajulado. Então transferiu isso para a divindade que ele criou. Se você vê que o tempo todo esse Deus bíblico, ele quer o quê? Que a pessoa se curve a ele. Eu te pergunto, para que um Deus, já que diz que desde que aconteça ou não aconteça, ele é o que eles dizem, né? É a desculpa de muitos apologetas, que eu chamo de apologetas, que Deus não existe, ele é. Sim, ele é ilusório, ele é um ser imaginário, ele é um ser mitológico, tá? Ele é um ser fictício, sim, ele é isso, tá? Apenas ilusão. Mas um ser que eles dizem que pode fazer qualquer coisa, tem todo o poder. Qual a necessidade que essa criatura, se existisse, teria que alguém se curvasse a ela? Hein?
Você mostra o quê? Tendenciosidade o tempo todo. E isso está impregnado na religião, e as pessoas transferem isso e acham, não, você se curvaria? Para que se curvar uma coisa que não tem comprovação, gente? Ainda mais, olha a pergunta do cara, e se existisse, você se curvaria? Por quê? Porque geralmente a pessoa que faz esse tipo de comentário, geralmente ele quer o quê? Ele quer alguém para controlar a vida dele, ou dela. Geralmente é assim que essas pessoas fazem. Então, a pergunta é, nós não precisamos nos curvar. E outra coisa, se existisse alguma criatura assim, com todo o poder, não ia ter necessidade de que se curvasse a ela. Simplesmente, se ela tivesse poder, ela saberia disso e não ia exigir nada. E se quisesse o amor da humanidade, ia ter algo que espontâneo. Mesma coisa, já viu aquela namorada maluca que você já teve? Ou um namorado maluco? Ah, se você me ama, faz isso por mim. Se alguém faz isso contigo, cara, cai fora, porque é psicopata. É isso que eu te falo, cai fora, porque é complicado. E, claro, uma divindade vai agir assim, por quê? Porque é uma divindade, lógico, que foi criada por seres humanos, e seres humanos criam deuses, beleza? Então tá aí o quadro Você Pergunta e Eu Respondo. Já respondi outros temas também, já até respondi temas de língua portuguesa. Lembrando que você pode fazer perguntas, se eu souber, eu estarei respondendo, beleza? Então um grande abraço a todos, até a próxima, sucesso e tchau, tchau.